Bom, eu vou falar mais uma vez sobre o caso do trabalho escravo, análogo à escravidão, encontrado nas vinícolas da Salton, da Aurora e da Garibaldi. Eu já coloquei 2 vídeos sobre esse assunto e agora vai mais um terceiro, e porque tem novidades sobre essa história aí, novidades assim que precisa discutir. Quais as novidades? Novidades do velho. Que novidades do velho? Ou seja, as visões escravagistas continuam se mostrando cada vez mais evidente. Olha só, um vereador lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ele é do partido patriota, o vereador chamado Sandro Fantinelli. Ele usou a tribuna da Câmara de Bento Gonçalves para digamos, atacar com expressões, com narrativa, digamos assim, xenofóbicas, racistas, em relação aos trabalhadores baianos. Ele primeiro se mostra bastante arrogante e critica os trabalhadores baianos que fugiram do trabalho escravo nas vinícolas que foram encontradas inclusive mais de 200 trabalhadores em situação de escravidão, o análogo à escravidão. Então, ele não leva em consideração a situação que os trabalhadores foram encontrados, pelo contrário, ele simplesmente acusa os trabalhadores de preguiçosos, de sujos e demonstra muito racismo, muita xenofobia na sua fala. Notícia que está aqui no UOL, olha só, que a notícia que está no UOL, do Chico Alves, não é, o repórter Chico Alves, vereador gaúcho ofende baianos que foram vítimas de trabalho escravo. E aí tem o seguinte: em uma manifestação feita na sessão de hoje na Câmara Municipal, no caso nesta terça-feira, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, eu falei Bento Gonçalves, mas no caso foi a Câmara Municipal de Caxias do Sul, desculpe, foi a Câmara Municipal de Caxias do Sul. O vereador Sandro Fantinel, do Patriota, ofendeu os trabalhadores encontrados há 5 dias em condição análoga à escravidão na vizinha Bento Gonçalves. Fantinel deu a entender que os homens, na sua maioria baianos, são preguiçosos e sujos. O vereador também minimiza a exploração dos trabalhadores por parte dos empresários e pergunta se as empresas terão que colocá-los em hotel 5 estrelas. Se você ver o vídeo, por exemplo, você vai perceber a arrogância desse vereador e a postura racista desse vereador. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer a limpeza todo dia, para os bonitos também. Ou seja, com essa expressão você já vê o desprezo que ele tem à pessoa humana, no caso, os trabalhadores que foram encontrados em situação de escravidão. Então, questionou o Fantinel da tribuna. Em seguida, ele mantém um tom racista e xenofóbico e dá um conselho aos empresários da região: não contratem mais aquela gente lá de cima, diz-se referindo-se aos baianos. Ou seja, aquela gente, já essa expressão que demonstra muito desprezo. Então, no caso, e continuando, em outro trecho relaciona os motivos que o levaram a essa conclusão. Com os baianos, diz ele, que a única cultura que tem é viver na praia, tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema, ou seja, visão preconceituosa em relação à cultura, ao modo de ser dos baianos. Critica, por exemplo, bater tambor, como se fosse só coisa de preguiçoso e que eles tivessem que viver somente para trabalhar, enquanto se tem a exploração do outro lado, enquanto os exploradores se dão muito bem, como já se sabe, né? Fantinel se refere à operação do Ministério Público do Trabalho, que encontrou 215 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Esse termo aí significa uma situação semelhante
uma situação de escravidão como se encontrava no século XIX, por exemplo. Né? Eram contratados de uma empresa terceirizada que fornecia mão de obras para grandes vinícolas da região. Segundo denúncias, os homens eram mantidos nas empresas contra a vontade, viviam submetidos a jornadas exaustivas. E dizem que trabalhavam, a denúncia que eles trabalhavam até em torno de mais de 15 horas de trabalho, né? Recebiam comida imprópria para o consumo, só podiam comprar produtos no mesmo estabelecimento com desconto salarial e preços elevados. Assim, nunca conseguiam pagar as dívidas com o empregador. Isso é exatamente a situação que se dá de trabalho análogo à escravidão. O trabalhador chega, ele não tem nada, então ele precisa do alimento, ele precisa das ferramentas, ele precisa morar em algum lugar. Então, o que é que acontece? Ele fica devendo tudo o que ele precisa consumir e pior ainda, ele vai trabalhando, o tempo passa, ele não recebe um salário justo, então o que ele recebe não dá para pagar o que ele precisou consumir, e aí vem o quê? Ele é obrigado a ficar na terra, por exemplo, na fazenda, na vinícola, aí, e enquanto ele não conseguir pagar, ele não é liberado. O que é isso? Escravidão, que isso você vai encontrar em vários locais, inclusive, né? Então, vários deles narraram tortura, veja só, vários deles narraram tortura com arma de choque e spray de pimenta. Nada disso sensibilizou o vereador de Caxias do Sul, que sugeriu que a partir de agora os empresários contratem estrangeiros, ou seja, mais um termo aí, demonstração racista e xenofóbica, para dizer, ó, esses são preguiçosos. E ele continua, todos os agricultores que têm argentinos trabalhando, hoje só batem palma. São limpos, significa que está chamando os outros de sujos, né? Trabalhadores corretos, então significa que está chamando o outro de bandido, né? de preguiçoso. Cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam, afirmou Fantinel, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Observe que a fala desse vereador Fantinel demonstra claramente uma visão escravagista, ou seja, o trabalhador tem que trabalhar, somente trabalhar, não reclamar nada, e aí ele faz até comparações. Olha, os argentinos são limpos, são isso e ainda agradecem, né? O pronunciamento causou uma reação imediata na bancada progressista da Câmara de Caxias do Sul. O vereador Lucas Caregnato solicitou que a fala de Fantinel fosse retirada dos anais por seu teor xenofóbico e preconceituoso. Fiz uma proposta à mesa diretora para que a Câmara lance uma nota de repúdio à xenofobia. Até agora não recebi resposta, disse Caregnato à coluna. Ou seja, numa situação responsável, numa situação normal de uma Câmara, da presidência da Câmara, de uma Câmara de Vereadores ou de qualquer Câmara Legislativa, o que é que acontece? No caso desse, de racismo e xenofobia, a Câmara, a partir da sua presidência, tem a obrigação de chamar a atenção, de pedir desculpas, por exemplo, e de chamar o vereador, inclusive, que cometeu atos de xenofobia, de racismo, que ele se desculpe, que ele peça desculpa. Porque racismo é crime, xenofobia é crime. Então, estamos no século XXI, claro que a visão escravagista ainda teima em predominar, principalmente por essas elites ou essas pessoas metidas. Então, é necessário exatamente que se denuncie esse tipo de coisa sempre, e que as instituições tomem as providências necessárias para que esse tipo de coisa não se repita, nem mesmo a questão do trabalho escravo, como também de tipo de apologia ao trabalho escravo, né? o desrespeito aos trabalhadores, como no caso demonstrou aí o vereador em relação aos trabalhadores baianos. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal no YouTube, professornunes.jns, no nosso canal no TikTok, curta e nos siga. Todos os dias nós temos vídeos sobre atualidade, sobre política e muito mais. E até o nosso próximo vídeo.